Estamos por aqui, mais um pouquinho de matemática na área, né? E a gente vem falando de... equações. Falamos da equação Sim. do primeiro grau e falamos da equação do segundo grau. Aí, olha o que vai acontecer agora. Nós já estamos prestes de finalizar a unidade 1. É verdade, né? Aula 28 Isso, já. 28 já. E agora nós vamos fazer aquele upzinho para dar um empurrãozinho na unidade 2. Certo. Então nós vamos fazer uma introdução de função. Vocês já sabem o que é função, vocês já usaram função no ano, mas nós vamos agora, de maneira bem prática e bem diferenciada, mostrar para vocês o que no nosso dia a dia, o que na nossa vida pode ser associada ou estar ligada à ideia de função. Isso mesmo. Então, a gente inicia o assunto de função na aula 28. Agora, o importante é... pega o Guanabara e vem, né? Porque pega o rumo do coração. Porque assim, galera, a unidade 2 é toda embasada em funções, entendeu? Então, a gente entendendo o princípio do que é a função, depois a gente vai mudar algumas características, né? Isso. Mas a essência do assunto, do conteúdo, vai ser a mesma. Então, se você pegar o caminho da felicidade aí, a gente vai longe, tá? Então, a gente inicia hoje com uma ideia intuitiva de função. Isso. E depois a gente vai classificando, tá? Existem vários tipos de funções, aí a gente vai direcionando e vai classificando. Mas hoje a gente inicia com essa ideia de função. Mas, como o professor Maurício disse, em aulas anteriores já falamos da tal de máquina de calcular. Falamos. Lá na aula de álgebra. A gente já mostrou para vocês que existem expressões algébricas e essas expressões algébricas podem ser transformadas em expressões numéricas, fazendo a substituição da letra pelo número. E isso vai acontecer agora na função do primeiro grau, na função do segundo grau, na função do terceiro grau, exponencial. Em todas as funções nós vamos trabalhar essa ideia da máquina de calcular. Isso mesmo. E claro que uma coisa de cada vez, sempre devagarinho e sempre, para vocês entenderem com tranquilidade, tá? No passo a passo, tá beleza? Vamos lá, vem com a gente, aula 28 na telinha. Então vamos iniciar assim a ideia de função na sua parte 1. Nós vamos hoje começar explorando ideias intuitivas que nos ligam à definição de função e vamos trabalhar também com a função definida a partir de conjuntos, o nosso famoso diagrama de Venn. Ah, e esse aqui eles já viram, né? Já viram lá os conjuntos, já viram o diagrama, então vai ficar mais facinho aí também, certo? Beleza. E aí começamos assim, a ideia de função é muito importante no estudo da matemática, né? Apresenta-se nos mais variados ramos das atividades humanas, ou seja, sempre se usa muito, porque a função é o que mesmo? É uma relação entre duas grandezas. Ah, então a gente vai sempre relacionar duas situações. Duas, isso. E aí, o importante agora é o seguinte, olha só, nós sempre ouvimos os professores de matemática falando: ah, mas a matemática se vai usar em tudo, a matemática está envolvida em tudo. E muitas das vezes nós saímos da sala de aula, saímos daquele conteúdo, mudamos de conteúdo, mas o professor não nos mostra ou nós não conseguimos assimilar onde está associado. Ah, mas ele falou que vai usar na nossa vida toda e eu não consigo enxergar. Até tem alguns brincalhões que falam assim, ó, não sei se você já viu isso, mais um ano se passou e eu não usei b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Será que não usou mesmo? Será que alguma coisa que você fez não teve essa aplicação da fórmula para chegar no produto final? É verdade. Então, aí nós fazemos o seguinte, nós começamos os conteúdos, começamos mostrando coisas da nossa vida. Coisas que acontecem naturalmente, tipo, tirar leite da vaca, fazer o queijo, aí você separa o leite, separa o queijo. Normal. É. Mas a função tá lá? A gente mostra que tá. Se é uma relação de duas grandezas, a gente pode então pensar em velocidade com tempo? Velocidade e tempo. Quanto mais rápido, menos tempo. Isso. A gente pode pensar então em valor a pagar e o que você compra, né? Isso. Mais pães, pago mais. Já são duas grandezas. Até então, peraí. Quantos litros de leite para quantos queijos? Isso. Ah, então essa relação entre duas grandezas se faz dessa forma, né? Sempre relacionando duas situações. Então é isso que a gente vai mostrar para vocês na prática, né?
Porque lá vem a nossa querida, então, intuição sobre a função, explorando intuitivamente. Ou seja, aqui a gente vai trabalhar a máquina de calcular. Olha aqui, pura máquina, né? Então, na máquina de calcular, a gente viu lá na aula de expressões algébricas, né, que entrava um valor, entra um valor e acontece uma operação dentro da máquina. E sai um outro resultado, certo? A gente já vinha fazendo ali também, quando a gente estava fazendo... na verdade, a equação do primeiro grau pode ser uma máquina de calcular, a equação do segundo grau pode ser uma máquina de calcular. Quando a gente dizia assim, x vale tanto, substitui, né? Só que a equação, ela tem um sinal de igualdade e tem um valor único, né? Então, não vai variar o valor de entrada. E aí, então, peraí, deixa eu entender. Então, se eu tirar aquele igual a zero e colocar lá uma outra letra, com duas letras. Sim. Então, quando eu mudar o x, eu acho um y. Isso. Se eu pegar outro x, eu acho outro y. Isso então, aí já vira uma relação de x e y. De duas grandezas. Ah. Olha aí, né? Aqui é tudo assim. Começamos a pensar. Então, você está vendo? A matemática está lá. Tirou leite. Quantos litros de leite eu preciso para fazer 1 quilo de queijo? Ou quantos quilos de queijo eu consigo produzir com a minha produção de leite lá que eu tiro toda manhã? Essa relação... E nas comunidades indígenas que vendem e fazem aqueles trabalhos lindos artesanais, né? Isso. Então, assim, 1/6 eu gasto quanto material? Quanto eu gasto de material? E se forem 2 cestos? 3 cestos, né? Então, tudo isso está relacionado à questão de duas grandezas, né? Ou seja, quantidade de material, produção, valor a pagar, tempo gasto, tudo isso a gente vai estar mostrando para vocês de uma maneira muito tranquila e muito prática, tá? Então, acompanha a gente, olha lá. Quando falamos da máquina de calcular, ela pode ser aqui uma máquina de triplicar, não pode? Pode sim. Então, vai ter o valor de entrada, triplica e vai ter o valor de saída. Quer ver? Vamos lá, vamos começar assim, ó. Entra o 2, eu quero que a máquina, o que está acontecendo dentro da máquina, né? Lá na minha operação aqui, ó, o que está acontecendo aqui dentro é que está triplicando, né, professor Maurício? Então eu posso dizer que pode ser 3x aqui? 3x. Está triplicando, né? Então entrou o 2 e aconteceu uma operação aqui, ó, 3x, que é a operação de triplicar, o triplo. Então, 3 vezes 2, quem sai? 6, sai 6. Muito bem. Então, vamos testando aí com a galera. Vamos lá, vocês vão falando aí, tá? Fala bem alto. Se entrar o 10, que valor vai sair, galera? Todo mundo, 1, 2, 3 e... Quem sai? Isso, calma. Não precisa. 3 vezes, tá triplicando. Entra o 10, quem sai? Sai o 30. 30, muito bem. Entra o 21, nós estamos com a máquina de triplicar. Quem sai? 21 vezes 3, 63. Muito bem. E se entrar o 200? É a máquina de triplicar. 200 vezes 3. Sai quem? 600. 600, né? Olha que legal. Então, a máquina triplicou. Então, todo o valor que tiver de entrada vai acontecer a operação na máquina e vai ter um valor de saída. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Então, vamos para mais um exemplo. Agora, a máquina divide por 2. Eita, no meio? Isso, então tem um valor que entra na máquina e a máquina está dividindo por 2. Então, é como se fosse x dividido por 2. O valor que entra a gente divide por 2, certo? Vamos lá, máquina de dividir por 2. Se entrar o 10... Divide por 2 dá 5. Divide por 2 dá 5. Então eu quero a metade. Isso. A metade, certo. Agora é com vocês. Vamos lá? Vamos ver? Entra o 22. Quem vai sair? Metade. Metade? Metade. Então sai quem? Metade? Sai o 11. Muito bem. E se entra o 50? Sai quem? Metade, 25. Muito bem. E entrando o 284? A metade vai dar... Bom, 200 é 100, de 80 é 40 e de 4 é 2. Então, 142? 142. Muito bem. Olha que legal. Então, vocês viram que é muito simples, né? Um valor que entra na máquina, acontece uma operação e a gente tem um valor que sai. Agora, o que depende desse valor de saída? A operação que está dentro da máquina. Então, essa operação, então, é a minha lei de formação da função. Nós falamos do queijo, falamos dos artesanatos, aí falamos de várias outras coisas que acontecem, esse processo. Então, esse aconteceu o processo ali,
é o que nós chamamos de lei de formação, é a lei matemática que forma aquele processo. Que é o que a gente colocou aqui dentro da setinha, ó. Aqui ali, antes a gente não colocou 3x? 3x. Que é triplicar, Isso, 3 vezes alguma vezes. coisa. Aqui a gente, vocês sabem que a letrinha mais tradicional e né, convencional de se usar é o x, né? Isso. Então aqui agora eu quero dividir por 2, então eu tenho um x, um determinado valor, e divido por 2. O resultado vai ser aí dependente do valor que entrar, tá? Tem outra agora aqui, máquina de somar 5. Vamos lá, vamos ficar aqui juntos? Vamos ficar aqui com eles? Bora. Máquina de somar 5. Cadê? Quanto Então, que entrar? entra um valor, tem que somar 5. Entra o 2. 2 mais 5, 7. Né? Olha aí. Agora é com vocês. Entra o 10. Calma. O povo grita, né? Grita. Entra o 10, soma 5. 15. 15, isso mesmo. Entra o 2,5. Mas não, pode para, isso? professor. Número com vírgula? Assim, Já pode? começou Decimal? também já, né? É. Vai sair 2,5 mais 5, vai ser 2,10. Não, professor Maurício. O 5 ele é inteiro, a gente soma com 2 aqui, ó. Então vai sair 7,5. Isso, 2,5 mais 5, 7,5, né? E quando entra o 30? Esse tá fácil. Muito fácil, né? Soma 5, sai o 35. Vocês viram, então, como que procede? Agora, claro, isso aqui é uma maneira intuitiva, né? Uma maneira sem a gente mostrar a lei de formação. Mas se a gente mostrasse a lei de formação aqui, ia ter y igual a x mais 5, X né? mais 5. O número que entra, soma 5, o resultado é em y, tá? E aí, conseguiram captar a mensagem? Mas a pergunta que não quer calar é afinal. Ué, porque afinal, vocês falam, não diz? A gente já disse, galera. Então a gente está mostrando na prática como que acontece. Mas afinal, o que é a função? Vamos mostrar para vocês agora. Olha lá, hora de fazer as devidas anotações, porque afinal a função é... Função são utilizadas em representações do cotidiano de situações que envolvam valores constantes e variáveis, sempre colocando um valor em função do outro, ou seja, a função é justamente essa dependência das duas grandezas, é uma relação entre duas grandezas. Se quiser anotar essa informação toda aqui, para nos dizer que sempre que nós encontrarmos em qualquer coisa, em qualquer lugar, uma dependência entre duas grandezas, é uma função. Beleza, né? E aí a gente vai ver algumas situações agora, práticas, né? Por exemplo, professor Maurício, relação entre duas grandezas aqui. O Cascão, ele nos acompanha, né? Ele gosta, né? Olha lá. Então, veja alguns exemplos da aplicação desse conceito, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos junto com vocês de coisas que fazem relação entre duas grandezas. Porque às vezes a gente fica aqui, relação de duas grandezas, aí eles estão lá se perguntando ainda alguns, o que é duas grandezas? O que é grandeza? O que é grandeza? Então, vocês vão entender agora. Então, a partir de agora, sempre que vocês se esbarrarem com alguma situação, aí você vai falar assim, opa, função. Né? Vai comprar pão, opa, função. Um filho comprará 10 pães, aí você fala assim, mãe, vai dar R$5. Como é que tu sabe? Mãe, porque o pão, eu já pesei lá, então cada pão tem 50 gramas, então cada pão dá 50 centavos. 10 é R$5. Né? Então, situações que envolvem função são imensuráveis. A gente não consegue nem dizer o tanto de exemplos que temos, mas na prática, na vida, vocês vão ver muito, porque a gente vai mostrar aqui, tá? Olha, vamos ficar por aqui. O preço de uma casa. Quando o pedreiro vai fazer o orçamento, a primeira coisa que ele faz as perguntas é: qual o tamanho que você quer? Aí você fala, não, eu quero uma sala aqui 4x4, eu quero um quarto 3x4, eu quero um banheiro assim, tal. Aí ele só vai somando, aí às vezes depois ele fala assim, mas como é que você imagina a casa? Aí entra o arquiteto, né, o design lá, que vai fazer o desenho ali, primeiramente um desenho bruto, né? Às vezes quem está chamando lá, o proprietário, já tem um esboço, fala, eu queria mais ou menos assim, né? ó. O cliente já mostra, eu queria assim. Aí você olha e fala assim, tá, beleza. Aí ele fala assim, olha, o nosso preço, a nossa empresa é de R$100 o metro quadrado já finalizado, ou seja, já rebocado, pintado.
Aí você vai calcular, opa, quantos metros quadrados tem minha casa? Quanto que eu vou pagar? Então, o preço de uma casa é em função da área construída, né? Então, se tiver 200 metros quadrados, 100 metros quadrados, com certeza o preço vai ficar em função da metragem, né? Então, já sabem, vocês aí vão querer ter casa própria, né? O pedreiro, o construtor, o engenheiro, o arquiteto vai cobrar provavelmente por metro quadrado. Alguns momentos cobra por trabalho, né? Se a casa tem um nível de dificuldade maior, às vezes pode cobrar pelo trabalho que ela vai dar, no sentido construtivo. Mas na maioria das vezes é em função da área construída. E vocês já vão vendo a palavrinha, é em função. É em função, nós estamos falando de função de duas grandezas. Então, em função, em função. Olha lá, mais um detalhe. E agora, o preço da saca de determinada colheita, o que acontece? Em função do quê? É em função da colheita do produto. Isso. Nós temos períodos, e aí o nosso sazonal, Rondônia, por exemplo, ela tem um problema da questão da sazonal, chamado de sazonal. Por quê? Em um certo período do ano, aqui é cenoura, a produção Olha lá, muito a maquinária arrancando. interessante, né? E aí tu imagina agora que a máquina já faz todo o serviço. Então, por isso que a gente coloca o preço da saca ou do quilo, né? Geralmente a saca com quilo já determinado. Imagina isso aqui há 30 anos atrás, colhendo cenoura. Na mãozinha. Na mão ali, manualmente. Aí às vezes a máquina já vem, ela já vai tipo fazendo o arado ali, já vai ficar arrancando tudo. Que cor mais linda. Olha aí, né? Então, o preço da saca, o pai de vocês que for produtor, né? Com certeza vai ser em função da colheita. Né? Então, aquele produto que se colhe mais, né? O preço geralmente é mais baixo, muita quantidade, né? Aí, claro que o preço reduz. Agora, se for uma colheita mais rara, vamos dizer assim, o preço eleva. Então, tudo em função. Agora, tem um detalhe também importante, que vocês sabem, né? Tem produto que é tão bem produzido, o produto é tão bom, que pode ter colhido um monte, mas custa caro do mesmo jeito. Nós temos o exemplo, por exemplo, da comunidade indígena em Rondônia, que produz um café aí top, conceituado, que a saca de café pode estar derramando café, jogando café fora. Mas o preço deles é aquele preço, ponto, acabou. Né? Agora, a produção do queijo, em função, com certeza, dos litros de leite. Eu lembro. Né? A gente já foi no laticínio, né, professor Maurício? A gente vai trazer o videozinho aí do laticínio para vocês. A produção do queijo em função dos litros de leite, ou seja, a quantidade de leite vai produzir determinada quantidade de queijos. E ainda tem o tipo do queijo, né? Porque tem queijo que consome mais leite, em tudo isso, tá? Então aqui a gente viu várias relações de duas grandezas, tá? E ao abastecer o carro, oh meu Deus do céu, tá osso, hein? Olha lá, só vai passando ali os numerozinhos, né? Você viu aqui, eu gostei, ó. Zerou, Eu só colocar as casas decimais. Gasolina grátis, ó, ele escreve aqui, gasolina grátis. É porque depois do 999,99, a casa do milhar não apareceu na máquina, né? Aí parece que é tudo zero. Olha lá, aqui também tá trabalhando unidade de medida aqui, né? Classes, ordens e tudo. Legal. Uhul, gasolina grátis era o nosso sonho, né? Mas não é assim que funciona, né? Então, ao abastecer o carro, a gente tem um consumo e esse consumo gera um custo. Então, o que você vai pagar de gasolina vai ser de acordo com a quantidade de litros que você colocou, que você abasteceu. E aí, com isso, a gente vai conseguindo fazer alguns cálculos e mostrando para vocês na prática. Quer ver? Então, você já começa a perceber, não é? Olha só, citamos aqui alguns exemplos que, na prática, no dia a dia, você não chega lá e fala assim, pai, aqui, ó, a colheita daqui, nós vamos fazer aqui, ó, f de x igual a, então y igual... Não vai fazer isso, você não faz isso. Mas, na prática, lá fora no papel, é assim que acontece. Para um contador, né, para quem faz o controle do produto, é assim que acontece. Tem que ter uma fórmula para poder jogar no computador. Mas para a gente lá na lida, no dia a dia, não é assim. Porque lá a gente colhe, ensaca e vende. Só que nesse colher, ensacar e vender, está acontecendo um processo matemático, que nós chamamos de função. Né? Então vamos ver como é que funciona a questão do abastecimento do carro, por exemplo. Olha na telinha. Quando a gente fala de abastecer, né, o carro no posto de gasolina, o preço a ser pago depende da quantidade de litros de combustível. Ao abastecermos o carro no posto de gasolina, o preço a ser pago depende da quantidade de litros de combustível colocado no tanque. Sabendo que os tanques têm um limite, mas tudo bem. A gente geralmente não costuma encher sempre o tanque do carro.
Em janeiro de 2024, 2024, o litro de gasolina em Porto Velho está em média R$6. Média, tá, gente? Às vezes tá um pouquinho menos, às vezes tá um pouquinho mais, então é uma média. Tem lugar que tá, né, vamos supor que R$5,98, É. no outro tá R$6,09, então em média R$6. Agora, então, o preço da gasolina vai ser R$6 vezes a quantidade de litros. Veja como funciona, vamos lá. R$6 vezes a quantidade de litros. Olha que legal, fácil, fácil. Veja como fica. Se for 1 litro, R$6. 6 vezes 1 litro. Se for 12 litros, 6 vezes 12, R$72. legal, né? E se forem 20 litros? 20 vezes 6, 6 vezes 20. E 50 litros, né? Tem, dependendo do carro, né? O tanque cabe 50, 55 litros, aí vai do veículo. 50 vezes 6, R$300. Então, olha que fácil, né? O preço a pagar vai ser de acordo com a quantidade de litros. Então, a gente está vendo aqui bastante ideias intuitivas, né? Que a gente tem como mostrar para vocês, né? Ideias práticas, ideias que vocês vão ver que funciona mesmo, que a gente está trabalhando as funções com vocês, tá? Fácil essa, né? Gostaram? Bem legal, olha que legal, fácil, fácil, né? Então, a quantidade, o preço a pagar é a quantidade de litros que foi colocada no tanque. Beleza. Tá? E agora, mais um exemplo, e a velocidade do carro? Bem no início da aula, a professora Lúcia falou, né? Digo, não, então grandezas tem a ver velocidade com tempo, né? E aí, a velocidade do carro? Aqui vai ficar bem fácil, porque imagina só que nós estamos aqui, né, na sala com eles, e aí eu preciso ir lá em casa rápido, porque aconteceu alguma coisa, tem que chegar rápido em casa. Aí quer dizer, eu estou indo com a velocidade acima do que eu ando geralmente. O tempo vai ser maior, menor, ou vai ser igual ao tempo de quando eu vou normal para casa? Saio daqui, normal, vou de carro para casa. Né? Tem tudo isso. Sair para a escola atrasado, ou sair muito cedo para a escola. Tudo isso tem a ver. Então, mas e na matemática, dá para colocar isso aí também? Eu acho que dá certo. Porque aqui eu já consegui chegar, aqui a gente anda rápido e vai e tal. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo, na prática. Quando a gente fala, então, de velocidade do carro, podemos fazer isso em função do tempo, né? Até a nossa sigla não é quilômetros por hora? Quilômetros Ou seja, por hora. Distância e tempo. Distância e tempo. Então, numa rodovia, um carro mantém velocidade constante de 90 km por hora. Então, a distância está em função do tempo. E isso gera uma velocidade. A distância é 90 vezes o tempo. Vamos ver como funciona? Se ele está 90 km por hora, então essa leitura aqui, quilômetros por hora, você já guarda porque vocês vão ter aula de física, vocês vão ter aula, né, de cinemática, todas essas ideias aqui. Então, é importante já agora já entender a função. Quando chegar na física, já vai estar de boa já. Olha lá que fácil, então. Novamente, a distância é 90 km por hora. Então, se ele rodar meia hora... A metade. Meia hora é a metade de uma hora. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Lembra que multiplicar pela metade é dividir por 2? E se rodar 1 hora? 90 km. 90 km por hora. Isso mesmo. 2 horas. Ele vai andou, ser então, o dobro, 180 km. 5 horas. 5 horas vai dar 90 vezes 5, 450. Tem que arrumar ali, ó. Sim. 450 quilômetros. Isso, então vamos arrumar. É agora, que às vezes a gente copia e cola e esquece de... Mudar a resposta. Isso, já anota aí pra gente fazer a arrumaçãozinha no slide. Beleza? Claro, né? 5 vezes 9, 45. Se fosse 4 horas, sim, tá? Beleza? Beleza. Pronto. Olha aí que legal. Então, o tempo todo a gente está fazendo relação entre duas grandezas, né? Relacionando uma coisa com a outra. E claro, né? Pode ser representado em uma tabela também, ó. Se a gente quiser representar isso numa tabela, ali também ficou erradinho, né? Aqui, 5, né? Isso. Peraí, vamos arrumar ali também. Tchananã. Tchau. É que era para ser o 4, ó. Acho que é esse. Porque 1, 2, 3, 4. 4 vezes 9, 36, aí era para ser o 4. Tudo bem, a gente decidiu arrumar aqui na distância e não no tempo. Beleza? Então, olha ali, pode ser feito com uma tabela, porque nessa situação a gente pode observar que a distância é dada em função do tempo. Muito legal.
Então, 90 vezes o tempo. E aí a gente já está montando, professor Maurício, sem eles ao menos se darem conta, nós já estamos montando leis de formação. Ó, nesse aqui anterior, cadê da nossa questão? Aqui, ó. Aqui. Nós já tínhamos também uma lei de formação. Ó. Tudo isso já são equações, né, fórmulas, que estão fornecendo para a gente já a lei de formação daquela situação. Por exemplo, aqui a distância está em função do tempo. Então, nós já montamos uma igualdade aí, né, que vai fazendo a relação entre duas letrinhas. Então, agora a gente tem duas letrinhas, tá? Uma que vai ser dependente e a outra independente. Isso a gente vai ver na sequência aí das nossas aulas, tá? Por enquanto, a gente está ainda de maneira intuitiva, certo? Certinho. Beleza. E agora, ideia de função. Vamos falar do brinco artesanal. Lembra que a gente comentou no início da aula? Sim. Sobre, né, vender artesanatos, comunidade indígena faz muito bem isso, né? Cada coisa mais linda, a gente já foi nas formaturas das comunidades indígenas, já ganhamos de presente, né, professor Maurício? Alguns adereços aí, brincos, colares, né? Então, assim, a gente tem sempre muito carinho quando a gente visita as comunidades indígenas, né? A gente foi na Boate Gerani, a Mamãe Tupari, lá em Tanajura, Guajará-Mirim. Então, assim, um carinho imenso para todos vocês, tá? Aproveitar a oportunidade de mandar aquele abraço. E até fica aqui já a deixa, né, de falar para vocês das comunidades indígenas. Não deixem perder essa tradição, né, de confecção desses objetos lindos, da pintura, a arte da pintura, né, e associar com a aula da arte. Eu vou até depois conversar com o professor de artes do primeiro ano para fazer esse detalhe desse trabalho, porque é importante que vocês passem essa tradição. Eu lembro que a gente foi lá na Mamãe Tupari, né, e aí nos pintou tudo. A minha ficou uma semana, a professora ficou um mês. Porque ela é mais branquinha, então dura mais a pintura. Olha aí, eu sou pro bullying aqui. Não, mas é verdade, não durou mais a tua do que a minha? Durou, eu nem lavava para não sair. Então, quer dizer, mas é legal que vocês desenvolvam isso. E agora vocês estão sabendo que até nisso tem a ideia da função. Porque, vamos supor que esse brinco vocês produziram usaram alguns produtos naturais, né, e umas penas, beleza. Então, eu preciso ter uma ideia de quanto que eu gasto para fazer esse produto. Qual o material que eu uso? Tanto de material que eu uso. Aí eu já tenho que estipular o preço, tem um preço. E aí depois eu vou ver. Bom, se eu fizer eu gastei tanto e vendi por tanto. Se eu fizer 2, eu já consigo controlar. Então, se a gente fizer 100, já sabe quanto que vai ter de lucro se vendeu em 100. Sim. Então, começa a trabalhar a função. Começa o controle sem usar fórmula nenhuma ainda. Só de maneira intuitiva. Olha aí, então dá tudo certo, né? Quando a gente mostra na prática, com certeza o aprendizado fica bem mais significativo. Falando nisso, a gente podia até conversar com eles depois, né? Com toda a Mamãe Tupari, para autorizar a gente a vir para aula com nossos apetrechos. É verdade. Vamos lá então, vamos mostrar agora como funcionaria isso matematicamente falando. Olha lá. Então, quando a gente tem um valor, né, a ser agregado a um produto, por exemplo, o brinco, ele teve a mão de obra, o material, ele custa R$25. Beleza. Um exemplo. Então, colocou lá a venda R$25. O preço a pagar Y vai depender de quantos brincos eu quiser comprar. Eu quero comprar quantos? Então, olha lá, aí já começo a montar uma equação, né, que tem duas variáveis. Professor, mas uma equação não tem que ter uma variável? Nós falamos lá na aula, a equação tem que ter letra, tem que ter igualdade e 2 membros. Nós não falamos que tem que ter uma letra só. Aí nós montamos aqui uma equação que tem 2 variáveis. Sim. Justamente para dizer que a função tem que ter 2 variáveis. Uma depende da outra. Isso mesmo. Vamos ver como funciona? Olha que legal de novo. Fácil, fácil. Y é igual a 25x. Então, se a gente comprar um brinco, a gente for lá e comprar um brinco, professor Maurício. R$25. Mas se comprar 2? Comprar 2, 50. E se comprar 5? 5, então 100 com 25, 125. E se comprar 10 brincos, R$250. Então, olha que bacana, né? A gente consegue visualizar bem tranquilo que isso tá uma grandeza em função da outra. O preço a pagar é em função da quantidade de brincos a comprar, tá certo? Isso, beleza. E agora vamos definir isso por conjuntos? Como assim definir por conjuntos? Olha lá, lembra do nosso diagrama de Venn?
O nosso diagrama de Venn vai contribuir agora um pouquinho com a gente, né? Então, quando a gente define as funções por conjuntos, a gente vai precisar daqueles círculos lá, circunferências e tudo para a gente estar trabalhando com isso, né? Então, vai ter valor de entrada, vai ter operação e vai ter valor de saída. Então, vão ser dois conjuntos diferentes? Sim, um é o X e o outro é o que está esperando a respostinha. Então, é o que entra e o que sai. Isso mesmo. Quer ver? Olha lá como funciona. Na telinha, usamos o diagrama. Então, existem valores de saída, que a gente pode chamar de X, e os valores de entrada, que a gente pode chamar de Y. Claro que na próxima aula e na sequência a gente vai estudar um pouquinho melhor isso, né? Porque nem tudo... Aqui podem ter valores que vão sobrar. Que nem aqui, ó. Esse aqui sobrou. Pode isso? Pode, não tem problema, tá? Tem valores que sobram e no caso o Y pra gente seria só esse que tem resultado aqui, né? É os que saem da máquina, tá? Então esse aqui que na verdade é o nosso Y. E a gente já vai entender por quê, tá bom? Beleza? Então olha lá, quando a gente tem uma função, na linguagem matemática, a gente diz função de A em B, né? Função de A em B, ou seja, o conjunto A sendo aplicado numa determinada operação e os resultados em B. Como aqui a gente tem um f de x é a mesma coisa que y, tá? Já vão captando a mensagem aí. E aqui todos os valores foram aplicados, não sobrou, então a gente pode dizer que esse conjunto B é o próprio y, né? Beleza. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Legal, né? Então, agora a gente vai mostrar para vocês a classificação, né? Como que a gente identifica. Como que a gente sabe se é função? Vamos lá. Então, teve uma aplicação de A em B. Os elementos do conjunto A foram todos lançados para o conjunto B e nós falamos, função é uma relação entre duas grandezas. E aí, vamos lá imaginar assim, ó. Que você produziu uma sacas de café e vendeu. Tem como você ter lucro maior do que o estimado para aquela quantidade de sacas de café produzidas? Não, porque se eu produzir 10 sacas, o meu lucro não pode ser um lucro de 15 sacas. Então, para ser função, todos os elementos produzidos no conjunto A, todos que entram, precisam sair. Então, todos os números que entram na máquina de calcular precisam de um resultado fora. Então, no conjunto A, que é o que manda, é o que entra, tem que estar todos ligados. Aqui, então, dos brincos, aqui seria um brinco, dois brincos, os 5 brincos e 10 brincos. Aqui seria os valores, né? 25, aqui os 50 em reais, né? Aqui os 125 e aqui o 250? Isso. Aí aqui tem 72. Não, mas 72 aqui tem o 64, aqui tem 15. Mas não dá, né? Não dá, porque não são múltiplos de 25. Não tem como tu comprar 2 brincos e dar 72, a não ser que tenha os descontos, né? Ali, né? Não tem como tu comprar, vamos dizer, não, mas estava na promoção e fez por 15, aí já é diferente, nós estamos falando de valores exatos, né? Então, esses valores que sobram aqui, ó, esses valores que sobram, na verdade, eles estão lá fora esperando resultados, mas não obteve resultado. Então, pronto, não faz parte, mas é uma função? Sim, é uma função. Podem sobrar valores lá no conjunto B? Pode sobrar valores, tá? No conjunto A, não. A gente vai mostrar para eles agora quando não é função, né? Então, função é uma expressão matemática que relaciona 2 valores, a gente já falou, né? Pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relações entre si, tá? Beleza. E agora, quando que não é função? Vamos ver também? Olha lá, lembra... vamos mostrar aqui na prática para vocês, ó. Lembra do problema da gasolina? Sim. Aqui tá até um valor maior, né? Tá 6,60, mas é por conta que varia aí. Teve um aumento. Teve aumento, né? Redução, aí, olha lá. Então, o número de litros, vamos dizer que é o conjunto A. O quantidade a pagar é o conjunto B. Então, cada valor que foi entrando aí na máquina de calcular, cada valor foi obtendo um valor de saída. Nesse caso aqui, o preço a pagar estava 6,60 vezes o litro que foi colocado de gasolina, certo? Certinho. Entendeu? Beleza. É só uma representação, tá, gente? O que a gente já vinha fazendo lá não é diferente, não. Só uma representação. Agora, só para mostrar para vocês quando não é função, o que não pode acontecer.
que aí você já diz, se isso acontecer, não é função, tá no bom? primeiro exemplo lá, nós temos o seguinte, olha só, vamos voltar ao exemplo dos brincos. Vamos imaginar que a mocinha que estava vendendo os brincos lá, nossa, né, pegou e falou assim, olha, para uma pessoa, 5 brincos vai dar, tá 25, então 5 brincos dá R$100. Aí para outra pessoa falou, 5 brincos, não, dá 125. Ah, então com a mesma quantidade, com preços diferentes? Aí não pode, né? Não pode. Então não pode o conjunto A lançar 2 setas. Não pode. O mesmo ponto não pode lançar 2 setas. Isso, vai ter divergência, se for um produto, dependendo da empresa, vai ser lançado ali uma sindicância. Por que aconteceu? Por que para fulano foi tanto? Não tem como entrar um número na máquina de calcular e sair 2 resultados. Não tem. O número que entrar vai gerar um único resultado, tá? Beleza. Agora também não pode sobrar aqui no A, ó. No A não pode sobrar elementos. Por que não pode sobrar elementos? Porque se o número entrou na máquina, tem resultado. Sair, nem que seja resultado zero, nem resultado negativo, resultado decimal. Então não pode elementos do domínio, essa palavrinha aqui vocês vão conhecer mais na frente, tá? Não pode lançar mais de uma flecha e também não pode sobrar elementos, tá? No conjunto A, não pode lançar 2 flechas e não pode sobrar elementos. Até tem uma brincadeira que fala, né? Não pode ficar sozinho e também não pode casar com 2, tá? Não pode ficar sozinho e não pode casar com 2, tá certo? Beleza. Vamos lá, e aqui, é função? Aí sim, é função. Aqui, ó, não sobrou elementos. No nosso conjunto A, não sobrou, e também lançaram flechas únicas. Aí ele fala assim, professor, mas ali, ó, lançou no mesmo número. Vamos imaginar que, de repente, né, o produto não saiu do jeito que você queria, e aí tava lá, né, tava R$50 a saca, aí você vendeu uma saca lá, R$50. Beleza. Só que não saiu mais, não saiu, então 2 sacas era para... Não saiu, aí você fez o quê? Vou fazer uma promoção aqui então. Ah, com 2 sacas por 50. 2 sacas por 50. Então, se comprar uma é 50, se comprar 2 também é 50. Pronto, aí pode. Fez a promoção. E tem aquele negócio do elevar ao quadrado, né? Também. Quando entra o 2, entra o valor 2, ao quadrado dá 4. Se entrar o menos 2, ao quadrado também dá 4. Então pode ser essa situação, né? Então aqui, no finalzinho dessa aula, primeiro a gente mostrou vários exemplos práticos, né? Situações diversas que envolvem a função de maneira intuitiva. No finalzinho aqui a gente está mostrando essa relação com os conjuntos, que claro, não fica nervoso, não fica apavorado. A gente vai desenvolver isso melhor nas outras aulas sequenciais aí, tá bom? Já tem estudante lá que já está agoniado, porque, meu Deus, tava tão legal... Na prática, no dia a dia, mas é assim, tá? E aí, assim, para alguns é novo, é novidade, esse trabalho diferente, né, de ver de maneira diferente. Pode ser que alguns de vocês já tenham tido como professores lá na sala de aula exemplos práticos, porque tem situações em que o professor chega lá e fala assim, a função f de x igual a tanto, 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 aí passa um monte de funções para resolver raiz, muita coisa. E aí você sai de lá e fala assim, eu sei fazer função. Mas você não sabe onde aplica. Aí então nós começamos mostrando as aplicações e aí pegamos as aplicações e jogamos lá nos conjuntos. Ó, vai acontecer assim. E daqui a pouco a gente vai avançar mais, você vai ver só. Vai ficar bom. Mas antes de avançar em tudo isso, brincando com os números, né? Então a gente vai mostrar para vocês agora a charada, a tarefa do dia de hoje. Olha lá, pense e responda. Quando que 10 e 10 não são 20, e somando com 50, o resultado é 11. Não existe. Matemático teca, ECA. Teca. Eu leio ECA sempre, matemático ECA. Quando que 10 e 10 não são 20? Não são 20. Ele não falou 10 mais 10, né? Ele falou 10 e 10. 10 e então, 10. Realmente, 10 e 10 pode ser 20. Pode ser, mas pode não ser. Mas pode não ser. 10 e 10 não são 20. Somando com 50, o resultado é 11. Agora sim, estou somando. Somando é mais. Teve professor presencial que já botou no grupo até dica de perguntinha do Brincando com os Números. Vamos colocar nas aulas, tá? A professora Jane, lá de Espigão do Oeste, né, mandou aí lá do Seringal, mandou uma dica aí de perguntinha, só não pode contar para os alunos, viu, professora? Não conta para os seus aí não, mas a gente vai colocar nas aulas, tá bom? Quando que 10 e 10 não são 20? E somando com 50, o resultado é?
É 11. doido, né? Cada ideia, né? Esses professores de matemática perguntam cada coisa, mais sem noção, mas dá certo sim, tá? Você vai ver que tem resultado e tem lógica, tá bom? Ficamos por aqui, já já a gente tá de volta.